E aí pessoal, YouTube, Fox Walkber na área, e nesse vídeo vamos falar sobre o 14º episódio da 6ª temporada de The Walking Dead, que acabou de acabar. Acabou de acabar, tivemos alguns momentos bem interessantes, apesar de uma certa simplicidade em alguns momentos, mas junto a essa simplicidade foi mostrado alguns detalhes importantes associados ao desenvolvimento de certos personagens. Então vamos começar com essa análise. Então, o episódio começou mostrando Alexandria, o grupo todo dentro daquele local, com todo mundo calmo realmente, não parecia ter nenhum perigo iminente, nenhuma situação inadequada que podia passar uma sensação de segurança, mas junto a isso dava para perceber uma certa sensação de medo, perante o desconhecido. Eles tinham matado alguns salvadores, tinham salvado a Carol e a Maggie, mas eles tinham noção de que isso não havia acabado realmente. E junto a essa preocupação veio a atitude do Morgan de construir o que parecia ser uma prisão. Mesmo Morgan tendo aparecido pouquíssimo nesse episódio, no máximo 1 minuto, foi um tanto importante porque demonstrou a sua ousadia em querer mudar um pouco o sistema. Ele estava construindo uma prisão para disponibilizar novas possibilidades, novas opções no futuro, ao envolver pessoas que poderiam ser perigosas, mas que ao mesmo tempo poderiam buscar a sua própria redenção. Então ele tá querendo, tecnicamente falando, ele quer eliminar o que pode ser considerado pena de morte, A pessoa faz algo errado, tem que matar. Morgan quer eliminar isso. Ele quer trazer um pouco da essência de uma sociedade para Alexandria. Ele não quer transformar, ele não quer permitir que Alexandria se transforme em algo vazio, sem humanidade, sem compaixão. Ele quer fazer de tudo para aquilo que se torne uma sociedade de certo modo pacifista, ou que pelo menos tenha uma certa segurança perante os perigos, sem medo. Vamos tentar trazer as pessoas para o caminho do bem. Então deu para sentir um pouco dessa questão nessa cena, apesar de ter sido poucamente focado. Aí o resto do episódio foi focado em dois grupos específicos. Dois grupos que estavam nas proximidades, que no caso, o primeiro é o Abraham e Eugene, e o outro é a Rosita, Daryl e Denise. A introdução dessa personagem nesse episódio foi um tanto curioso, Então vamos primeiramente falar do grupo do Abraham e do Eugene. Então, falando inicialmente do grupo do Abraham com Eugene, deu para ver uma fortificação e um maior aprofundamento na amizade existente entre os dois. Que isso havia sido deixado de lado desde a 4ª temporada, desde a primeira aparição da dupla, ou no caso no trio, porque tinha a Rosita, mas nesse episódio foi somente, no caso dessa parte, somente do Abraham e do Eugene. E junto das frases inteligentes do Eugene, deu para ver, ao mesmo tempo que um aprofundamento, um fortalecimento entre os dois personagens, deu para ver um conflito de ideias. O Eugene ele demonstrou uma capacidade intelectual de análise de sobrevivência fantástico, principalmente associando isso com jogos de tabuleiro, RPG ou algo do tipo, falando sobre adaptação, modificação, para tentar resultar na sobrevivência daquilo. E junto a essa própria análise, o Eugene se demonstrou nesse dilema, Eu tenho que mudar, para me tornar uma pessoa melhor. E esse episódio demonstrou a busca do Eugene por essa mudança, querendo matar o zumbi, como posso dizer, aceitando que o Abraham intervesse nesse momento. Então ele se sentiu incomodado, e junto a essa união que teve entre os dois, uma fortificação, teve também a separação. Existiu o conflito, os dois amigos acabaram se separando, e no final das contas eles se juntaram depois no final do episódio. Mas duas coisas nós temos que destacar nesse momento. Primeiro é a busca por mais utilidade do Eugene, que ele buscou ser mais útil tanto na criação de munição quanto em criar mais coragem de matar um zumbi sozinho. Não sei porque ele tentou acertar a cabeça do zumbi, sendo que estava todo coberto de ferro e tudo mais. E no final das contas, o Abraham ele acabou não sendo morto, como ele foi morto em outro local, no caso nos quadrinhos, e no final ele acabou ficando com a Sasha, Então foi uma coisa completamente diferenciada, e isso nos leva a pensar, será que o Abraham vai participar do All Out War? É bem possível, é um indício que isso pode acontecer, mas a questão dele sobreviver e ficar com a Sasha e tomar um rumo completamente diferente dos quadrinhos já é um ponto positivo para esse episódio. É a coragem de tomar uma decisão completamente diferente da sua contraparte dos quadrinhos. Essa dupla eu acho que foi bastante importante
nesse episódio, mas eu acho que o Eugene foi o que mais se destacou, principalmente pela sua coragem, ousadia e crítica na questão de sobrevivência. E agora partiremos para analisar o outro grupo. Sobre a Rosita, Daryl e a Denise, inicialmente nós temos que falar sobre a Rosita, que ela acabou se separando do Abraham 2 episódios atrás, mas nesse episódio deu pra ver os efeitos colaterais, né, os pontos negativos que foram causados na Rosita. Ela pareceu ficar tão incomodada com essa separação que ela não queria se sentir desprezada mais, né? E ela acabou usando o Spencer, né, tentando criar uma relação com ele para camuflar essa dor, né, esse incômodo que ela sentiu após a separação. Então foi um tanto surpreendente ver ela com o Spencer, né? O cara tava todo coberto, as pessoas, é o Abraham, sei lá, um outro personagem, o Eugene, não, é o Spencer. Nossa, tipo, foi realmente uma surpresa, assim, interessante. Mas realmente do resto do episódio foi a Rosita dando conselho, falando um pouquinho, realmente nada demais. O mais importante da Rosita nesse episódio foi a questão do incômodo dela perante a separação e tudo mais. Agora, em relação a Denise, tivemos algo bastante interessante, que foi a busca dela por ser útil. Até demais. Qualquer situação que pudesse envolver um zumbi que não precisava matar, ela avançava para tentar matar. Quando via um local completamente escuro que não precisava entrar lá, ela vai e entra. Então ela buscou um modo forçado como posso dizer, de mudança. E no final das contas, ela acabou sendo morta no processo. Ela foi morta, levou uma flechada na cara. Mas um ponto importante que a gente tem que perceber no caso da Denise é que esse episódio pareceu ser feito pra matar ela. Até mesmo porque ela pareceu que ela recebeu um foco mágico, né? Vendo todas as situações que ela se arriscou. Ela esqueceu completamente que ela é a única médica de Alexandria. Ela não podia se arriscar tanto assim, mas ela se arriscou. Isso foi um tanto meio que forçado pra parecer que a personagem tinha que morrer em algum momento. Mas uma coisa importante que ela comentou foi a questão de se arriscar pra conseguir alguma coisa. Não latinhas de refrigerante ou algo assim, como ela comentou, mas tinha muito mais coisa, né? Ela se arrisca pra sobreviver, ela se arrisca porque tem esperança de que alguma coisa pode dar certo. Então a mensagem que a personagem passou foi importante, mas eu achei que o modo que ela foi utilizada nesse episódio foi forçadamente pra causar a sua morte. Eu achei isso tanto... Agora, em relação ao Daryl, ele manteve aquela postura de analisar a situação, essas coisas todas, ajudar numa cena de ação. E realmente, entre a Denise, o Daryl e a Rosita, eu vi muito mais coisa envolvendo a Denise do que os outros dois. Realmente, porque ela foi o foco do episódio, porque ela ia ser morta no processo. Em outras palavras, foco mágico. E no final das contas, tivemos a intervenção, né, após a morte da Denise, a intervenção dos salvadores. Vamos falar a respeito disso. Em questão dos salvadores, eu acho que o único ponto que a gente tem que afirmar que foi bastante legal foi a volta do Dwight, né? Finalmente ele confirmou o nome dele, Dwight. A deformação do mesmo, né? Aquela alteração radical no rosto, eu achei muito legal. Claro que nos quadrinhos é uma coisa um pouco mais pesada, mas na série eu acho que ficou completamente adequada. Junto a isso, deu pra perceber uma rixa, né, entre o Dwight e o Daryl, porque o Daryl ficou bastante chateado com essa questão, né, dele ter tomado um rumo completamente inadequado, mas o Dwight, ao mesmo tempo que ele tomou um rumo inadequado, ele parecia um personagem muito mais confiante, principalmente que ele estava em grupo, ele estava armado, então ele parecia um personagem, mesmo sendo um pouco louco, ele estava destemido a alguma coisa, ele estava determinado a fazer alguma coisa. Então, essa mudança de atitude de personagem, em comparação ao episódio 6 da sexta temporada, onde ele era um covarde, transformou o personagem numa coisa um tanto mais interessante, principalmente com a deformação visual. Mas no final das contas o Daryl conseguiu a besta de volta de uma forma bastante simples, né? O cara jogou a besta no chão e foi embora, foi uma coisa bastante idiota, mas falando em idiotice, deu pra perceber novamente que os salvadores demonstraram ser completos babacas, imbecis, idiotas, né? Um ponto curioso, né? Todos os grupos são inteligentes, menos os salvadores. Os salvadores são um bando de idiotas, são sempre idiotas. E tipo, cara, eu não sei quando isso vai mudar, mas isso já tá ficando bastante claro. Os salvadores, eles não pensam, eles só atiram. E é uma coisa que parece que tá incomodando um pouquinho aqui, sabe? No episódio 11 foi assim, quer dizer, no episódio 12 foi assim, no episódio 13 foi assim, agora nesse episódio também, cara... Chega logo, Negan. Manda alguém pro escambau aí, mata alguém, porque realmente os salvadores não são tão... sabe, não estão dando tanto medo assim. São apenas idiotas, né? Realmente isso. Mas, assim, de modo geral, foi isso.
Mas teve um detalhe no finalzinho do episódio que, assim, não foi um foco geral, mas foi um foco interessante, que foi a questão da Carol analisar, né, dar uma olhada no Daryl enquanto ele tava fazendo lá o túmulo da Denise e tudo mais, sabe, fazendo buraco e tudo mais. A Carol começou a analisar o Daryl. Ela fez aquela análise dizendo, pô, eu sei que você está sentindo mais ou menos isso. Então, aí no final das contas, teve um gancho que foi a Carol abandonando a Alexandria. Não ficou tão claro assim o motivo dela, apesar dela ter escrito uma carta, mas o que podemos deduzir é que ela está cansada de matar. Agora, nós não sabemos se isso é uma posição de manipulação, ou ela está sendo realmente honesta ou está confusa. Porque teve um momento que ela estava segurando um cigarro e um rosário. Né? O cigarro e o rosário representavam. O cigarro representava o que ela é, né? Que ela é uma fumante, ela começou a fumar faz alguns episódios. E o rosário representava a figura que ela estava fingindo ser. Ou pelo menos o que ela era. Então ela estava entre o passado e o futuro. O atual, enfim, o falso e o verdadeiro, enfim, um conflito, né, de identidade. E devido a isso ela vazou. Mas nós não sabemos o destino dela até agora, né? Nós não sabemos ainda. Mas parece que o Morgan ficou interessado em relação a isso. Mas o episódio em si foi um episódio simples. Teve várias menções dos quadrinhos, que eu achei bastante interessante. E um ponto que me chamou bastante atenção foi o bebê que parecia, no caso, parecia que tinha um bebê afogado numa pia, né? Tipo, cara, foi uma coisa meio pesada, apesar de ter sido demonstrado apenas em 5 segundos, né? Mas foi algo que a gente tem que levar em consideração. Foi um episódio um tanto interessante, mas claro, foi um episódio bastante simples mesmo. Parece que só foi feito para matar a Denise e ter um conflito com os Salvadores, mas algumas mudanças foram importantes. Então, como nota, vai ser nota 8. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, conteúdos para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco, só que para o próximo vídeo. Valeu!